que tem mais nesse momento no Brasil é casa de apostas, não é verdade? Mas tem muitas delas fora da lei. Mas uma das casas que está regularizada e pronta para atender você dentro da legislação brasileira é a 1xBet. Apenas maiores de 18 anos estão autorizados a entrar e fazer o cadastro. Coloque todos os seus dados, use a palavra Vascaínos e se divirta com as partidas na Liga de Futebol Brasileiro e também no exterior. A 1xBet é uma das casas mais antigas e que com certeza o tempo garante muita confiança. Sendo ela patrocinadora de grandes clubes, entidades esportivas e campeonatos pelo mundo. Sempre ao seu lado e sempre avisando. Não se esqueça, o link está no primeiro comentário fixado. Divirta-se com responsabilidade, tendo mais de 18 anos. É a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Alô, rapaziada ligada no canal AV+, eu sou o Joel Silva e esse é o Acorda Vascaíno de quinta-feira, dia 26 de dezembro. E claro que tem a ver com o Natal. Antes de mais nada, eu espero que você tenha tido um ótimo dia no Natal, com a sua família, com os seus amigos. E claro que você tenha mentalizado um grande presente que é o Vasco forte, um Vasco competitivo em 2025. Isso passa muito pelo técnico Fábio Carille. E antes de mais nada, até mesmo para começar a dar a minha opinião sobre o técnico, tem a ver com ele esse Acorda de hoje, eu peço para você deixar o like, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal AV+. O Vasco forte e competitivo em 2025 é um pouco utópico, comparando com outros times que a gente vê por aí. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, times que possuem grande investimento e também uma base praticamente montada. Só que o Vasco precisa se reinventar, se reestruturar. E por isso, competir com esses times fica um pouco mais difícil. Mas o Vasco, e a cada ano eu bato nessa tecla, é claro que é muito difícil falar isso com o torcedor, mas a cada ano ele precisa se superar, olhar para o seu próprio umbigo e pensar, o que eu posso fazer de diferente? Não tem jeito. O técnico Fábio Carille foi escolhido, está contratado, já foi anunciado e chega cercado por muita desconfiança. Praticamente a maioria dos torcedores vascaínos com quem eu conversei é contra, ou foi contra a contratação do Carille. Eu, por muito tempo, pensei sobre isso, né? Inclusive é a primeira vez que eu estou dando minha opinião sobre o treinador. O Carille é um técnico que não me agrada no aspecto tático, não me agrada no aspecto de estilo de jogo. Porque, né, como dizem por aí, eu não gosto muito dessa palavra, mas ele é retranqueiro. Não, ele prioriza o sistema defensivo. Faz do time dele ser previsível. Faz do time dele ser pragmático. Escola Tite. Ele é um treinador que aprendeu muito com o Tite na época do Corinthians. No mesmo Corinthians, ele fez o seu grande papel, teve o seu grande protagonismo em 2017, quando ele foi campeão brasileiro. E eu estava olhando os números, e naquela ocasião ele teve a melhor defesa do campeonato. O ataque foi o quarto ou quinto. O Corinthians naquele ano fez 50 gols apenas. E olhando para aquele ano de 2017, no qual foi o melhor ano do Vasco desde então, o Vasco ficou na sétima colocação, foi classificado, né, foi para pré-Libertadores, e o saldo de gols do Vasco terminou em -7, ou seja, a zaga do Vasco é um problema e não é de hoje. Então, baseando-se nisso, no que o Carille é bom e no que o Vasco está precisando, eu entendo a contratação, só não me agrada. Mas eu pensando o seguinte, o Carille é um cara que ele consegue cumprir objetivos. Ele é tricampeão paulista, 17, 18 e 19, tem um campeonato brasileiro da Série A com o próprio Corinthians, em 2017, subiu o Santos nesse ano na Série B, e também evitou um rebaixamento recente do Santos, que era dado como certo. Ou seja, ele cumpre objetivos. E qual é o objetivo do Vasco em 2025? Claro, se manter na Série A, brigar na primeira página da tabela, né? 10º para cima, evidentemente, fazendo uma campanha digna na Copa do Brasil, brigar pela Sul-Americana e também, é claro, no Campeonato Carioca tentar beliscar alguma coisa. Nesse ano, com o Santos,
recém-rebaixado à Série B, ele chegou à decisão do Campeonato Paulista, acabou vencendo até o primeiro jogo e acabou, no final, sendo superado pelo Palmeiras. Aonde eu quero chegar? Eu quero que ele faça o que se espera dele. Um time pragmático, que vai tomar poucos gols e que, acima de tudo, não vai sofrer durante a temporada. É claro que para o torcedor é difícil pedir isso, mas não é que eu estou fechado com o Carille, mas eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Porque ele vai ter um Verratti, que nos trabalhos dele, um centroavante tem destaque, foi o Jô, por exemplo, em 2017. Ele ainda não tem, mas a diretoria tem trabalhado incansavelmente à procura de zagueiros confiáveis, não os que estão, né, já fechados, como é o caso do Lucas Freitas, ou até mesmo um jogador que tem sido negociado como o Lucas Oliveira. Mas o Vasco, por exemplo, sondou o Balbuena, que é um jogador experiente, é um jogador que tem um nome importante no futebol brasileiro, o paraguaio, e que trabalhou com o Carille em 2017. É esse tipo de jogador que o Vasco quer trazer para a zaga. E entende que, ao lado do João Vitor, o Vasco terá uma zaga mais confiável. E essa contratação ainda não foi feita, mas eu trabalho com essa hipótese. Ou melhor, eu opino baseado nessa hipótese, que o Vasco vai trazer esse jogador, vai dar uma zaga sólida. E aí, do meio para frente, ele vai ter minimamente um material humano para jogar. Ele nunca trabalhou com um jogador, por exemplo, do calibre do Felipe Coutinho. E isso faz eu acreditar que talvez ele nunca conseguiu ser mais, incisivo ofensivamente, porque nunca teve opção para isso. Opção que eu digo ofensiva. Então, ele vai ter um Verratti e ele vai ter um Coutinho. Ele vai ter um Adson, ele vai ter um Paulinho, ele vai ter um Jair, ele vai ter um Tietê, ele vai ter 2 laterais confiáveis ali, Piton, Paulo Henrique, ou o próprio Puma. Ele vai ter um goleiraço. Então eu acho que ele tem uma espinha dorsal para montar um time competitivo. E claro que eu não estou aqui fazendo um paralelo com aquele Corinthians campeão brasileiro de 2017. Mas aquele ano, naquele contexto, o Corinthians não era nem perto o favorito ao título. Então, aonde eu quero chegar? Eu acho que com pouco ele já fez muito, já mostrou durante a carreira que fez algo. O Vasco está longe de ser um dos times que mais investem no futebol brasileiro. Está muito longe disso. Mas eu penso que tem um time competitivo e uma diretoria que tem tentado reforçar as lacunas do elenco, que é principalmente a defesa. Dando um zagueiro para o Carille, eu já começo a pensar que por que não a gente não possa brigar por uma Sul-Americana, que eu acho que é o título que o Vasco precisa perseguir em 2025. Então, o meu presente, o que eu peço para 2025 é o Carille ter um trabalho sólido, um trabalho digno, um trabalho, infelizmente, essa palavra muita gente não gosta, eu também não, mas um trabalho pragmático. Que o Vasco tome poucos gols, que consiga ficar com saldo positivo, que no Campeonato Brasileiro isso não acontece há bastante tempo, e seja competitivo. E não só durante um período do Campeonato Brasileiro ou numa competição específica, como foi na Copa do Brasil. Que seja durante toda a temporada. É isso que eu espero e é isso que eu peço ao Carille. Acho que ele vai ter condições para isso. Reitero, quando ele conquistou o seu primeiro e melhor título, que foi o Brasileiro de 2017, ele tinha um Jô. Não estou comparando o Jô com o Verratti, mas ele vai ter um centroavante importante, um centroavante decisivo, um centroavante fazedor de gols. E ele jamais na sua carreira trabalhou com um jogador do calibre do Felipe Coutinho. Então, talvez esse seja o jogador que falta a ele manter, é claro, o seu esquema pragmático, mas ao mesmo tempo dando liberdade para esse jogador criativo fazer a diferença. É isso que eu espero do Vasco 2025. E é isso que eu espero do Carille. Não tem jeito. O Vasco pode trazer muitos jogadores de nomes, né, de nome importante, mas um treinador faz a diferença, ainda mais no futebol brasileiro. É só a gente ver quem foi campeão nos últimos anos. É um Abel Ferreira, pragmático, é um Tite, né, na seleção brasileira, querendo ou não, chegou a dar alguns resultados, ele é pragmático também. O Arthur Jorge, por que não?
né? Tinha ali as suas convicções, era de certa forma também pragmático, tinha boas peças para fazer um time mais ofensivo e tal, mas é um treinador de uma escola mais, digamos, mais tática. E o Carille talvez tenha isso. Não estou comparando ele com nenhum desses treinadores que eu citei. Apenas estou dizendo que o pragmatismo dá resultado. E o Vasco, há bastante tempo, tem tido dificuldades para cumprir seus objetivos. Cumpriu do ano passado entre trancos e barrancos, ou melhor, desse ano, entre trancos e barrancos, depois de trocar de treinador inúmeras vezes. E eu espero que o Carille consiga fazer um bom trabalho e aí o Vasco consiga um investidor e pense, talvez, num modelo de jogo e até mesmo numa mentalidade de treinador diferente. Sem dinheiro é muito complicado. E é por isso que eu peço de presente um grande trabalho do Carille para 2025. Valeu, rapaziada. Esse é o Acorda Vascaíno de hoje. Peço mais uma vez para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar também para sua rapaziada e, claro, se inscrever no canal Ave Mais. Uma boa quinta-feira a todo mundo. Tamo junto.